Meus caros vivam, vou-vos dar 3 exemplos de 3 notícias que por acaso apareceram seguidas, consecutivas, num canal de televisão cujo nome não posso revelar, porque senão cortam-me o vídeo, mas toda a gente percebe qual é, e foram dadas umas a seguir às outras. Portanto, 3 seguidas que mostram bem e retratam bem o que é que tem sido a justiça em Portugal nos últimos tempos. Vamos ver desde já a primeira. Um enfermeiro do Hospital de Loures é suspeito de violar uma paciente que tinha acabado de ser operada. A mulher fez queixa depois de ter tido alta médica e o enfermeiro foi detido. Foi ontem presente a um juiz que o colocou em liberdade, proibindo-o de entrar no hospital e contactar com a vítima. O enfermeiro, que já vamos ver que é estrangeiro, viola uma paciente, que vamos ver que também é estrangeira, quando ela não se podia defender, portanto, no recobro de uma intervenção cirúrgica. Eu penso que não há nenhum crime pior do que isto em termos de violação. A mulher não se pode defender, ela faz queixa dele e o juiz manda-o aguardar o julgamento em liberdade. O enfermeiro foi detido por abusar de uma paciente. Foi presente a primeiro interrogatório judicial, mas o juiz decidiu libertá-lo, ainda que com algumas restrições. Não pode ir ao local de trabalho ou contactar colegas e não pode aproximar-se da vítima. O crime aconteceu no Hospital de Loures. A mulher de 50 anos tinha acabado de ser operada. Estava internada. Estava na sala de recobro sob sedação, mas lúcida. E foi precisamente depois da intervenção cirúrgica que um enfermeiro estrangeiro, mas cidadão europeu de 42 anos, atacou. Estrangeiro, mas cidadão europeu. Não vão lá pensar que são aqueles do Bangladesh. Não, não. Os do Bangladesh não cometem crimes nenhuns. Os únicos que ainda vão cometendo alguns crimes, estrangeiros, claro, ainda são os europeus. Entenderam a mensagem? A vítima, a mulher de nacionalidade estrangeira, foi Também era estrangeira a mulher, nacionalidade, portanto não era portuguesa, não há problema nenhum. abusada sexualmente. Em choque e com medo, não pediu ajuda a outros profissionais de saúde, mas quando teve alta médica, dirigiu-se a uma esquadra da Polícia de Segurança Pública, onde relatou os abusos de que tinha sido alvo. Após a denúncia da vítima, a PSP participou o caso à Polícia Judiciária. A investigação prosseguiu e, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica, a PJ conseguiu recolher prova de ADN incriminatória do agressor sexual. O enfermeiro foi detido. Está suspenso de funções. Um enfermeiro que comete um crime destes, inimaginável, contra uma paciente indefesa que está no recobro, embora consciente não se pode mexer, depois de uma intervenção cirúrgica, eu não... Acho que isto é equivalente a um rapto, não é? É equivalente a um rapto, a pessoa não, está maniatada, não se pode mexer, não tem força para se mexer e é violada nestas condições, que são eventualmente as piores que se possa imaginar, e o enfermeiro estrangeiro, embora europeu, atenção, fica em liberdade, ok? Aguardar julgamento. Tomem nota, uma violação à força num hospital, por acaso fui intervencionado nesse mesmo hospital há coisa de 10 dias e correu tudo muito bem, o hospital é magnífico, não tem culpa nenhuma que haja lá meia dúzia de doidos dentro, como o país também não tem. O problema deste país é que alguns desses meia dúzia de doidos têm governado nos últimos 50 anos. Mas, portanto, o hospital não tem culpa nenhuma, é 5 estrelas, eu posso dizê-lo na primeira pessoa, e esse enfermeiro que violou essa paciente num estado de recobro indefesa ficou em liberdade. Vamos ver o próximo caso, muito parecido. Um homem de 64 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter violado uma vizinha de apenas 20 anos em Vila das Aves. Ficou em prisão preventiva. Esperem lá que este já ficou em prisão preventiva. Violou uma vizinha. A vizinha não estava no recobro. A vizinha não estava num hospital sem se poder mover. A vizinha tinha 20 anos, o homem tinha 64 e, portanto, é uma violação normal e normal, quer dizer, dentro da normalidade, quer dizer, uma avaliação, é uma violação em que um homem viola uma mulher, pronto, à força, não é? À força, consideramos isto normal estatisticamente. Portanto, ela não estava em condições como estava no primeiro caso. E este sim ficou em prisão preventiva.
O suspeito era amigo e vizinho da família da vítima em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso. Na quarta-feira, ao final da manhã, a jovem de 20 anos foi à casa do agressor para procurar um dispositivo médico de que necessita. Teria lá deixado quando esteve aos cuidados dele e da sua companheira. Aproveitando-se do facto de estar sozinho com a vítima, o homem, de 64 anos, obrigou-a, com o uso de força física, a várias práticas sexuais. Abusos que só pararam quando a madrasta da jovem estranhou a demora e foi à casa do vizinho. Nesse momento, a jovem conseguiu libertar-se e fugir. Contou tudo à madrasta e denunciou os factos no próprio dia. A PJ do Porto iniciou de imediato as diligências de recolha de prova. Foram recolhidos fortes indícios da prática de um crime agravado de violação. O homem foi detido. Sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório. Ficou em prisão preventiva até haver condições para aguardar julgamento em prisão domiciliária, ou seja, para ficar preso em casa. Meus amigos, a jovem tinha 20 anos, estava na plena posse das suas faculdades mentais e físicas, e isto considera-se uma violação agravada. A primeira não. A primeira de um enfermeiro contra uma doente que não se pode defender dentro de um hospital não é agravada. Por isso o enfermeiro ficou em liberdade. Esta, que é uma violação padrão comum, um homem que viola uma mulher à força, embora ele tenha 64 anos e ela apenas 20, mesmo assim considera-se que foi à força, esta é agravada. Eu gostava de saber qual é que não é agravada. Se esta, que é normalíssima, é o padrão normal, é agravada, qual é que não é? A do enfermeiro já vimos que não era. E em ambos os casos nós não sabemos o nome do enfermeiro, não sabemos o partido deste violador de 64 anos, nem o nome dele, mas vamos ver agora o terceiro caso consecutivo. Nuno Pardal Ribeiro foi condenado na quinta-feira pelo Tribunal de Cascais a 15 meses de cadeia por 2 crimes de recurso à prostituição infantil, um consumado e outro tentado. O ex-dirigente... Calma, começa logo com o nome. Começa com o nome e agora vai dizer mais qualquer coisa atrás. Eu até vou puxar um bocadinho atrás, que é para termos a certeza que foi isto que nós ouvimos, está bem? Vamos puxar um bocadinho atrás outra vez a Tribunal de notícia. Cascais a 15 meses de cadeia por 2 crimes de recurso à prostituição infantil. A prostituição infantil não é violação. Nos 2 casos anteriores tivemos violação. Houve, portanto, um assalto, neste caso a 2 mulheres, sem o seu consentimento. Apesar da resistência, a primeira não pôde resistir, a segunda resistiu até poder. Isto são violações. Este terceiro caso não é de violação, é de recurso à prostituição infantil. Há consentimento por ambas as partes, por parte, digamos, do agressor, uma vez que o outro era um adolescente, e já vamos ver que tipo de adolescente era, mas não há nenhuma violação. Entretanto, neste caso, sabemos o nome do agressor. E vamos saber mais sobre o agressor, coisa que não soubemos relativamente aos outros 2 violadores, certo? De recurso à prostituição infantil, um consumado e outro tentado. O ex-dirigente... Calma, o ex-diri, já sabemos o que é que vai aqui acontecer, não é? Foi um consumado, prostituição infantil não é violação, e outro em forma tentada, portanto não conseguiu sequer atingir os seus objetivos. Vamos lá. De cadeia por 2 crimes de recurso à prostituição infantil, um consumado e outro tentado. O ex-dirigente do Chega... Ex-dirigente do Chega, faz toda a diferença, meus caros. Os 2 primeiros eram violadores, não sabemos se eram do PS, do PST, do CDS ou de que eram, ou de qualquer partido que fosse, não aparece nenhum partido, e muito menos o nome. Neste terceiro caso, que não é de violação, atenção, são contactos físicos com consentimento da vítima, já sabemos o nome do agressor e já sabemos que é ex-dirigente do Chega, certo? Pagou a um menor de 15 anos por sexo oral. E também vemos a fotografia. Vamos ver várias fotografias deste agressor que não é um violador. Nos últimos 2 casos eram violações. Este não, mas deste é que nós sabemos o nome, sabemos que era ex-dirigente do Chega e sabemos a fotografia que vai aparecer várias vezes. O pagamento de 1.200 euros à vítima, menor de idade, é que livra Nuno Pardal Ribeiro de prisão efetiva. O processo do ex-dirigente do Chega foi julgado à porta fechada no Tribunal de Cascais. A sentença foi conhecida esta quinta-feira
15 anos de prisão pela prática de 2 crimes de recurso à prostituição infantil. Não é 15 anos, é 15 meses. Ela enganou-se, mas isso é o menos. Um consumado e outro na forma tentada. O coletivo de juízes deixou claro que só não aplicou pena efetiva porque não ficou provado que o arguido soubesse que a vítima tinha 15 anos na altura dos factos. E eu, no meu último vídeo, perguntei então porque é que este homem é condenado. Se ele não sabia que ele era menor, se ele achava que ele era maior, se estava num site de encontros onde só têm acesso os maiores de idade, os moços e moças de 15 anos não podem ter acesso àquele site de encontros, foi através desse site que eles se conheceram e combinaram as coisas. Como é que o homem ia adivinhar que ele tinha 15 anos? Como? Portanto, partiu-se do princípio que ele tinha que ser maior para estar naquele site. Mesmo assim é condenado. Não há violação, é por mútuo consentimento. Ele depois dá-lhe 20 euros porque quer dar 20 euros. Prostituição por 20 euros. Então, mas há milhares de prostitutas em Lisboa. Há milhares de clientes de prostitutas em Lisboa. Com certeza que não são 20 euros. Não faço a mínima ideia quais são os preços que se praticam. Nunca soube. Mas com certeza que não vão ser 20 euros. E algum cliente, alguma prostituta é preso. Alguma prostituta é presa. Neste caso, esta pessoa que está aqui, cujo nome eu não vou repetir porque também ninguém sabe os nomes dos anteriores, mas também não é preciso porque a televisão farta-se de o repetir, deu 20 euros a um jovem por um encontro que foi consentido de parte a parte. Não há nenhuma violação, não há nenhum crime de violação. O único crime que haveria era o facto de ele ser menor, mas este senhor que está aqui não sabia que ele era menor. Então, quer dizer, a partir de agora, quando um homem se encontrar com uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, a primeira coisa que tem que fazer é pedir o bilhete de identidade, certo? Mas atenção, que não seja daqueles bilhetes de identidade comprados em Espanha, como as cartas de condução de algumas etnias, que aos 15 anos já conduzem com cartas de condução falsas, ou com cartões de cidadão portugueses que há aí à venda na internet e que também são falsos. Também é preciso saber isso, porque depois mesmo pedindo esse cartão de cidadão e mesmo pedindo essas cartas de condução ou esses documentos, não adianta de nada porque os documentos são falsos. Portanto, vamos lá ver qual é a alternativa que tem uma pessoa destas. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Não é violador. Pensava que o menor, que era maior, nada indicava que ele fosse menor e mesmo assim é condenado a 15 meses de cadeia. Não ficou em liberdade a julgar o julgamento, como o primeiro enfermeiro que abusou, que assaltou sexualmente aquela paciente, e esse ficou em liberdade a aguardar julgamento. Só vai apresentar-se a julgamento se quiser. Ele nem sequer é português, dá a morada que entender, muda de morada, vai-se embora, nunca mais é notificado, Deus até o meu regresso. Vejam a dualidade chocante de critérios. O caso foi revelado no início de 2025. Segundo a acusação, Nuno Pardal Ribeiro praticou sexo oral com um rapaz de 15 anos. Vamos a estes pormenores. Nós chegamos a estes pormenores neste caso, coisa completamente impossível nos dois casos anteriores. A violação, ponto final. Não se entra em pormenores sórdicos. Neste caso, até isso entra. Sabendo que o mesmo era menor. Depois, enviou-lhe um código de MBWay para que levantasse 20 euros. O arguido viria a admitir-se das funções de dirigente nacional do Chega, que na altura... Do Chega, é preciso dizer várias vezes isto, senão as pessoas não sabem, não é? Senão as pessoas não sabem. Ocupava com a justificação de que queria provar a própria inocência. Quanto ao segundo arguido no caso, Carlos Conde Ribeiro, que já tem cadastro por 2 homicídios, foi condenado a pena suspensa de 1 ano e meio de prisão. Um segundo arguido no caso, que eu não sei porque é que é um segundo arguido, ninguém explica, ninguém sabe. Um tipo que já tem cadastro por 2 homicídios. Mas estamos a falar de quem? O que é que isto tem a ver com o ex-dirigente do Chega? Porque é que misturam tudo? Há um segundo arguido, mas nunca ninguém falou num segundo arguido, só se falou mesmo neste dirigente do Chega. Ninguém falou num segundo arguido. Agora entra um segundo arguido e disse que ele já tinha cadastro como se fosse uma organização criminosa. Não sei qual é a intenção, porque não tem nada a ver com o segundo arguido. Porque é que juntam tudo para tentar incriminar, para tentar difamar mais ainda o homem? O único crime que ele cometeu foi não saber que aquele indivíduo, o jovem, o prostituto, que tinha 15 anos. Mas não podia sabê-lo porque ele estava num site de encontros que é proibido para menores. Portanto, eu não entendo como é que a juiz consegue condenar uma pessoa nestas condições. É o que eu digo. Tenham calma, meus caros, se forem do Chega. Antes de ter algum relacionamento com alguém, exijam o bilhete de identidade e, melhor, uma declaração do notário que comprove que essa pessoa
têm mais de 18 anos. Estamos aflitos. No meu último vídeo, contei-vos o caso, mostrei-vos também o caso de uma notícia de um outro tipo que tinha 29 crimes às suas costas, entre eles alguns com crianças de 11 anos. 11 anos não se pode confundir com 18. 11 anos, ok? E mesmo assim está a guardar julgamento e liberdade. 29 crimes está a guardar julgamento e liberdade com crianças de 11 anos, ok? Este enfermeiro, que abusou inacreditavelmente de uma doente que não se podia defender, está a guardar julgamento e liberdade. E o Nuno recebeu uma sentença de 15 meses, que ela até disse 15 anos, e vai pagar 1.200 euros porque foi enganado, porque achava que aquele indivíduo era maior e afinal só tinha 15 anos. Se acham que isto é justiça, eu vou ali, já venho. A justiça em Portugal está podre. E então, se a pessoa for do Chega, está tramado para toda a vida. Se não for do Chega, pode violar 29, pode violar 39, pode violar doentes a saída das recuperações, a saída das cirurgias, pode fazer o que quiser, aguarda julgamento e liberdade. Se for do Chega e fizer um telefonema a alguém, é preso imediatamente. Chamam isto de justiça? Chamam isto de democracia? Desculpem, mas eu não chamo nada disso. Eu chamo isto ditadura da justiça anti-Chega. Muito obrigado e até à próxima.